Vamos retomar e recomeçar mais uma unidade. Você pensou sobre o que nós propomos na unidade 2? Você já respondeu o fórum? Então vamos retomar as nossas discussões. Uma primeira questão para a gente continuar é a gente pensar que a cultura escolar ela foi construída a partir da matriz política, social e epistemológica da modernidade. Então o que isso quer dizer? Então, a escola prioriza o comum, o homogêneo e o uniforme, que são considerados o universal. Então, a gente organiza práticas únicas, pensando que a partir das aulas que nós ofertamos, as crianças vão aprender, vão entender, vão expressar o conhecimento da mesma forma. Então, isso é importante para a gente dar continuidade às nossas discussões. Uma segunda questão importante é que, nesse contexto, as diferenças são ignoradas ou consideradas um problema a resolver. A gente ainda não está numa rotina de construir práticas e entender que são as diferenças que legitimam as possibilidades da gente construir novas práticas na escola. Então, a importância de reconhecer que as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que estão na escola, que eles não são iguais. Então, a gente precisa pensar práticas que ajudem eles a pensarem e a expressarem a diversidade, a pluralidade de ideias que eles trazem. Uma segunda questão importante é que falar de diferença não é uma novidade. As diferenças sempre estiveram presentes, dentro e fora da escola. Aí o que tem de novidade nessa discussão? É que nesse momento, a gente estando numa sociedade democrática, é importante que a gente traga essa discussão para o campo da escola, porque está legitimado que as crianças com necessidades especiais, com deficiências, com altas habilidades, elas têm direito à educação. Está legitimado que é importante fazer uma discussão na escola sobre a questão das relações étnico-raciais. Então, novas abordagens estão sendo legitimadas e precisam chegar ao chão da escola. Então, novos conhecimentos precisam ser construídos e legitimados dentro da escola. Então, há uma diferença conceitual e importante para que a gente possa discutir. Embora a gente comumente utilize diversidade e diferença como sinônimos, as palavras elas querem dizer questões diferentes, elas trazem abordagens diferentes para a discussão no campo da educação. Quando a gente está tratando de diversidade e quando muitas políticas educacionais apontam o termo diversidade, elas estão tratando uma política de tolerância e respeito entre as diferentes culturas. Quando a gente está falando de diferença, a gente está falando de uma relação de poder que implica em que uns sejam aceitos e outros não. A gente está dizendo que as diferenças existem e elas foram transformadas em desigualdades. A gente está falando de tratamentos diferenciados, desiguais, na verdade, para determinado tipo de sujeito. E para tratamento desiguais, a gente precisa de políticas públicas que possam garantir a equidade, possam garantir e legitimar a oportunidade para todos e todas. Então, nesse contexto, é importante a gente pensar como construir essa escola de fato para todos e todas. Não no discurso, mas no campo, sobretudo, das práticas. Então, pensar sobre a questão das diferenças culturais é a gente falar de multiculturalismo. Mas, na atualidade, os conceitos de multiculturalismo eles também são amplos. Então, a gente não fala mais de multiculturalismo no singular, mas de multiculturalismos no plural, entendendo que existem várias tendências e também se posicionando criticamente, dizendo que tendência a gente está discutindo, está fincado para pensar a disciplina e o curso. Então, uma primeira ideia é que existem várias vertentes do multiculturalismo. O multiculturalismo assimilacionista, que ele favorece que todos se integrem na sociedade e sejam incorporados à cultura hegemônica. Então, é aquilo que a gente já fez a discussão na unidade anterior. Então, a sociedade faz o discurso de que ele aceita o diferente, estabelecendo normas muito claras para a aceitação dessas diferenças no campo educacional. Então, é muito importante que a gente entenda que essa discussão da tolerância é uma questão, uma abordagem superficial de aceitação das diferenças. Olha, eu respeito todo mundo, mas eu escolho com quem eu quero conversar, eu escolho quem vai ser meu aluno, eu escolho quem vai para minha casa, então eu vou fazendo recortes das pessoas a partir do que é que elas são, de que socialmente, como é que identidades elas expressam e elas apresentam. Então, é importante pensar que essa perspectiva do multiculturalismo assimilacionista é muito diferente do que a gente está propondo como efetivamente respeito e valorização das diferenças. Uma segunda discussão no campo do multiculturalismo é que ele vai enfatizar
a ideia de que a incorporar todo mundo dentro da sociedade, ele termina por negar a diferença, porque aí fica todo mundo igual. Então, todo mundo pode participar da sociedade, mas aí as diferenças não se apresentam de forma latente. Essa é uma abordagem muito perigosa da discussão do multiculturalismo. Por que essa discussão ela é perigosa? Porque ela tende a formar guetos, ou seja, de dizer que as diferenças precisam existir e a gente precisa tratar só das questões dentro do campo da diferença, legitimando as diferenças, essencializando as diferenças. E uma terceira abordagem, que é a abordagem que a gente está fazendo nessa disciplina, é a abordagem intercultural, entendendo a necessidade de estabelecer diálogos entre as diferenças. Quer dizer, nós somos todos diferentes, nós temos identidades diferentes, entretanto a gente precisa dialogar com as diferenças, a gente precisa estabelecer diálogos, né, novas formas de conversa. Então a gente não vai negar as diferenças que nós trazemos, né, diferença de raça, diferença de gênero, diferença religiosa, entretanto a gente se possibilita, se permite conviver com o outro, entendendo que o convívio com o outro não nega a minha identidade, nem nega a dele, né? Que a gente possa construir um espaço de diálogo e de convivência onde as diferenças possam se afirmar, existir. Então, a interculturalidade, segundo Catherine Walsh, ela só faz sentido num contexto de mudança que esteja assumida de forma crítica, como ação, como projeto, como processo que procura intervir. Então, quando a gente está pensando numa abordagem mais crítica do multiculturalismo, a gente está dizendo que a gente tem um discurso muito claro da necessidade de diálogo entre as diferenças e a gente está afirmando também de forma muito clara que não basta que a gente tenha um discurso sobre a questão da diferença, a gente precisa estabelecer, de fato, novas práticas. É um multiculturalismo que está pensado na ação. O que é que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Porque já é muito claro, já é muito evidente que a escola é um espaço de perpetuação das desigualdades. A gente já sabe que na escola se perpetua, né, se organiza práticas que reforçam cada gênero. A gente já sabe que na escola a gente já tem discussões de práticas racistas, a gente já sabe que a escola não se apresenta de forma laica, então a gente sabe, né, que a gente determina o que são coisas de meninos, o que são coisas de meninas, a gente desconsidera as questões culturais, então a gente precisa ir além disso. Então a interculturalidade, ela se propõe a organizar um projeto de intervenção que pode, né, tensionar essa realidade que se apresenta. E é esse o convite que a gente vem fazendo a você nessa disciplina. Então, a gente, ao pensar esse multiculturalismo crítico, a gente vai pensar nessa construção de uma sociedade democrática, justa, igualitária e plural. De pensar como é que no espaço escolar a gente promove relações entre os diferentes grupos culturais. Então a gente está falando do adolescente, do jovem, do adulto, da criança, do idoso, trazer para a escola as vivências dele dentro da sua comunidade, os seus saberes, né? Em que medida ele traz os seus saberes, a gente aprende com esses saberes da comunidade, em que medida a gente oportuniza essa ampliação de saberes. Isso é uma questão muito importante. A escola precisa ser um espaço onde eu trago a minha identidade e posso representar a minha identidade. Então, essa é uma questão extremamente significativa para a gente pensar, sobretudo agora, quando a gente faz uma discussão e começa a organizar a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Ao olhar por esses 10 objetivos gerais lá da BNCC, eles trazem poucas evidências de que essas discussões e de que essas necessidades, elas devem fazer parte do currículo escolar. Então, e também a interculturalidade deixa muito clara a necessidade de visibilizar, enfrentar e transformar as estruturas e instituições que posicionam grupos, né, e práticas de formas diferentes no espaço escolar. Então a gente precisa entender que a escola, na mesma medida em que ela é e se consolida como um espaço para todos e todas, ela considera as especificidades de todos e todas. Então a gente precisa criar uma escola que possa dialogar com todos esses sujeitos que estão presentes, com suas potencialidades e necessidades. E aí a gente, ao propor a ideia de pensar a partir do multiculturalismo crítico, a pensar a partir da decolonialização do saber, do conhecimento e do ser cosmogônica, a gente está pensando que a gente pode oportunizar
novas formas de trabalho no espaço escolar. É claro que esse trabalho não tem uma forma, ele não está pronto, né? A urgência que ele necessita ser implementado é que o local que você está, a sua historicidade, a sua comunidade e a sua demanda é que vão dar conta para que essa proposta ela se organize e ela se faça presente. Então a gente conta que você vai poder fazer as suas leituras, fazer as suas interpretações, dialogar com a sua comunidade, dialogar com os estudantes, dialogar com os seus pares para trabalhar no sentido de garantir uma escola efetivamente democrática e uma proposta de currículo decolonial.